Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Nayara e hoje é dia de mais uma atividade de português. Hoje nós iremos conhecer e começar a utilizar um material novo, que é aquele material que vocês acabaram de receber lá na escola. Lembram que material é esse? Muito bem, é esse mesmo, a coleção Pé de Imaginação. Antes de começar a utilizar a revista número 1, que é a de capa azul, nós vamos conhecer aí essa história, que se chama Meu Pé de Imaginação. Mas antes disso, eu quero que vocês pensem comigo. Será que existe um pé de imaginação? O que vocês conseguem pensar quando visualizam aí essa imagem? Pensem um pouquinho. Enquanto vocês pensam, nós vamos folhear o nosso livro novo, o pequenininho, o amarelo. E aí nós vamos conhecer a história. Pode ser? Então vamos lá. Pé de Imaginação, autora Amália Simonetti. Tudo aconteceu num dia de suspense. Pense num dia de muito suspense. Pois foi nesse dia que eu descobri um pé de caju? Não. De cacau? Não. De caramuri? Não. Era um pé de umbu-açu. Açu quer dizer grande na língua tupi-guarani. Imaginem aí um pé de umbu grande. Mas não era só grande, era gigante. Resolvi subir no pé de umbu. E sabem o que eu descobri? Um umbu gigante. Resolvi subir mais alto para chegar perto do umbu gigante. Sabem o que eu encontrei? Uma imensidão de umbus gigantes. Mas eu só conseguia ver os seus pés. Eram pés super gigantes. Subi ainda mais alto. Eu queria ver como era o nariz, os olhos dos umbus gigantes. De tão cansada, adormeci nos galhos do pé de umbu-açu e sonhei com a minha imaginação. Quando acordei, vi que era só um pé de umbu, mas não era um pé de umbu qualquer. Era o meu pé de umbu, do quintal da minha infância. Cheguei mais perto e descobri que não era um pé de umbu. Era, na verdade, um pé de imaginação. Então, foi assim que surgiu essa coleção com esse nome, Pé de Imaginação. Foi a partir dessa descoberta, desse sonho aí da Amália Simonetti. Sabendo disso, nós agora vamos pensar e escrever sobre o seu pé de imaginação. Eu vou escrever sobre o meu e você vai escrever sobre o seu. Você vai pensar como seria um pé de imaginação. Se você fosse lá no seu quintal agora plantar um pé de árvore que desabrochasse a sua imaginação, como seria isso? Então você vai pensar e vai escrever aí na página 20 da revista número 1, que é a de capa azul. Depois que você fizer isso, que você usar a sua imaginação e colocar tudo no papel aí pra gente ver, você vai para a página seguinte. E aí, a página seguinte tem um local para você colocar a data de hoje. Quando você colocar, você vai observar essa imagem. E aí você vai me responder. O que você lembra ao ver essa imagem? Quando vocês olham aí para a capa desse livro, o que vocês lembram? Tem aí uma árvore com aviãozinho, brinquedo, pipa, satélite, nuvem, várias coisas. O que vocês lembram, hein, com isso? Outra pergunta é: como você imagina que seja um pé de umbu gigante? Umbu é uma árvore. Como vocês imaginam que seja essa árvore?
E mais uma pergunta que é: qual a maior árvore que você já viu? Você vai pensar sobre isso e me responder já já, aqui no grupo. Feito isso, você vai ler o texto que você acabou de escrever, lá na página 20. Você acabou de escrever um texto contando como seria o seu pé de imaginação? Então, você vai ler esse texto aqui pra gente, pra mim, professora, e para os seus colegas. Depois dessa leitura, nós vamos para a página 22, onde nós iremos fazer uma atividade. Aí na página 22, tem assim: preencha a cartela do bingo e em seguida brinque. Tia, como é esse bingo? Nós temos aí 6 espaços em branco, onde cada um de vocês, irão escrever o nome de uma árvore que dê frutos. A tia, laranjeira, bananeira, enfim, você vai pensar em 6 árvores frutíferas e vai escrever o nome delas aí dentro desses retângulos. Já já no grupo eu vou falar quais são os nomes que eu queria que você tivesse escrito. Você vai tentar aí acertar qual era a lista correta. Então você vai escrever os que você imagina e depois no final eu digo qual era a lista correta. Feito isso, nós vamos para a questão de número 2. Na questão de número 2, você vai responder, colocar a resposta no retângulo e fazer o desenho embaixo. Primeiro, o que é a fruta do cajueiro? Você vai pensar qual é o nome da fruta que tem origem do cajueiro. E aí você vai escrever o nome e embaixo vai desenhar. O próximo é: o que é a fruta do cacaueiro? Eita, será que vocês sabem? A outra é a fruta do caramuzeiro. E o que é a fruta do umbuzeiro? Vocês vão ter que descobrir, escrever o nome e desenhar. Eu tenho aqui como imagem para vocês um pé de umbuaçu, tenho um cajueiro, tenho um caramuzeiro e tenho o umbuzeiro. Trouxe 4 imagens para vocês, como dica, tá bom? Assim vai ficar fácil. Depois de fazer as adivinhações, nós vamos para a página 23. Agora, ao invés de adivinhar, nós vamos descobrir, nós vamos pesquisar, utilizando aí o dicionário, que é o livro que tem aí os significados das palavras. Tia, eu não tenho dicionário em casa. Não tem problema, você tem a internet e na internet basta você digitar no Google aí a palavra que você busca que aparece o dicionário online com a resposta. Então, não vai ter problema. Vamos lá, temos aí, leia com atenção. Abate significa milho, arã significa sol, uirá significa pássaro, amanda significa chuva, cabreúva significa árvore da coruja e açu significa grande. Então, nós temos aí algumas palavras com significado. Significado esse que deve ter origem em alguma língua diferente da nossa. Vamos já saber. Você já leu, você já tem a informação. Aí você vai para a questão 2. Leia, feche os olhos e imagine. Sonhei com a minha imaginação. Quando acordei, vi que era só um pé de umbu, mas não era um pé de umbu qualquer. Era o meu pé de umbu do quintal da minha infância. Cheguei mais perto e descobri que não era um pé de umbu.
era um pé de imaginação. Por que será, hein, gente, que ela falou isso? Como foi que ela descobriu que não era um pé de umbu? Na verdade, era um pé de imaginação? O que é que vocês acham? Já já a gente conversa sobre isso no grupo. Vamos aí para a página 24. Pesquise no dicionário o significado das palavras. Então, você vai pesquisar aí no Google, no Diário Online, o significado da palavra arapuca. Você vai digitar arapuca. E aí vai aparecer um significado e você vai escrever aqui nesse retângulo do lado direito. A próxima palavra é Iguaçu. Terceira palavra, Ira. Quarta palavra, Ita. Quinta palavra, Membira. E a sexta palavra é Tabajara. Como vocês podem observar, essas palavras é de uma língua indígena. Então, vocês vão pesquisar aí no Google Online, no dicionário, e aí vocês vão descobrir qual é o significado dessas palavras. E depois nós vamos para a questão 2, que pede aí para vocês lerem com atenção. De Caramuri? Não. Mas não era só grande, era gigante. Eram pés super gigantes. Era um pé de imaginação. Então, nós temos aí algumas frases e ao lado está perguntando quantas palavras e quais são os sinais de pontuação. No vídeo anterior, nós estudamos sinais de pontuação. Nós conhecemos os nomes deles e para que eles servem. Então, observem que aqui na questão 2, nós temos de novo a presença de alguns sinais de pontuação. Então, você vai olhar e vai dizer qual é o nome de cada um deles. Tia, não cabe não aqui. Realmente não cabe. Você vai só colocar o sinal de pontuação dentro do retângulo. Ou você vai escrever o nome do lado, se você conseguir. Mas se você não conseguir, não tem problema. Nós vamos discutir isso no próprio grupo. E vocês também vão contar quantas palavras tem na frase. Por exemplo, de Caramuri? Não. Cada pedacinho é uma palavra. Então, de é uma, Caramuri é outra e não é outra. Então, na primeira linha azul eu tenho 3 palavras. E nessas 3 palavras eu tenho 2 sinais de pontuação. O ponto de interrogação, que é quando ele faz a pergunta, de Caramuri? Não. E o ponto de exclamação, quando ele fala com bastante ênfase, não. E aí, nas frases seguintes, você vai fazer a mesma coisa. Lembrando aí que nós temos o ponto de interrogação, o ponto de exclamação, o ponto final e a vírgula. Espero que vocês façam uma boa atividade. Qualquer dúvida, vocês chamam. Beijos, beijos e até já!